Voltamos com o último bloco da nossa conversa com a empresária Alexandra Borges, aqui de Jacareí. Bom, a gente parou no bloco anterior falando de Angola. Aí você vai morar num apartamento cheio de baratas. E você fala até no livro que andou 20 casas para trás para poder tentar ir mais para frente, né? Sim, porque imagina, eu já coordenava gerentes, Vitor Hugo, Lojas Lindas, e eu vou para Angola, né? Um país que teve em guerra por 20 anos, um calor de 40 graus, e um dos apartamentos que eu morei nesses 5 anos, as baratas gigantes, e você saía com 3 tarefas e às vezes você não consegue fazer, porque é um país que as coisas não funcionam. Lá é tudo muito lento, tudo muito devagar. Então, até para entrevistar a minha equipe, foi assim, desafiador. Mas eu consegui formar um time de 70 angolanos, liderar 70 angolanos, e chegava à noite em casa super cansado, um trânsito caótico, 5 vias que viram 10, daqui a pouco eles vêm a polícia, tá vindo uma motinha contramão fugindo da polícia, é uma coisa de louco aquele país. E às vezes, assim, para eu chegar 2 quilômetros que eu morava do meu trabalho, demorava 2 horas, 2 horas e meia, um trânsito caótico. Então, eu chegava à noite em casa, morta de cansada. Tinha o fuso, que eram 4 horas de diferença do Brasil. Meus filhos fazendo faculdade de medicina aqui, então, às vezes, eu não conseguia nem falar com eles. E eu chegava, não tinha água, nem para tomar banho, porque lá falta energia, é tudo com gerador, o gerador quebrou, e quantas vezes eu tomei banho com a garrafinha de água mineral, sabe? Então, foram 5 anos desafiadores, que foi realmente 20 casas atrás do que eu vivia aqui. Só que o salário em dólar, né? Salário em dólar. E lá caiu outra ficha em mim. Eu fui com o intuito de formar meu filho em medicina, mas lá caiu uma ficha que eu poderia agora ter o meu negócio, juntar dinheiro. Então eu comecei a trabalhar domingo sem parar. Eu trabalhava para um americano que falava: você abre a loja no domingo, você convence os angolanos, porque os angolanos não queriam trabalhar no domingo, mas eu era boa de liderança, eu convencia eles e abria os domingos, e durante esses 5 anos eu consegui juntar dinheiro. Cada vez que eu vinha para o Brasil, eu ia para o Sebrae fazer curso, porque eu não podia errar, né? Imagina, 5 anos da minha vida, eu não podia montar um negócio que poderia não dar certo. Tinha que dar certo, era 5 anos da minha vida. Então, cada vez que eu vinha, então eu fiz Empretec, eu fazia vários cursos no Sebrae para ver que tipo de negócio que se consolidava mais rápido, e consegui. Por Angola, eu tenho uma eterna gratidão a esses 5 anos que eu consegui montar o meu primeiro negócio. Foi já a cafeteria? Foi a cafeteria. Foi Casa do Pão de Queijo. A Casa do Pão de Queijo. Que fica ali em frente a Americanas do Center Valley, né? Isso mesmo. Cada vez que eu chegava no Brasil, de Angola, era uma saudade do Brasil, e eu via aquele cheirinho de pão de queijo no aeroporto. Sabe, você sente, estou no Brasil. E eu tinha muito esse desejo, e estudando muito o mercado, eu vi que o segmento de cafeteria é cultural do brasileiro, né? Todo mundo toma café. Você vai fazer uma reunião, você vai num café. Você vai com a família, com a sogra, com a esposa, com os filhos, você quer sentar num café. Então eu vi que era cultural do Brasil a cafeteria, e eu fiquei apaixonada pela Casa do Pão de Queijo, e foi a minha primeira loja. E hoje você é proprietária dessa franquia da Casa do Pão de Queijo, que eu falei, em frente a Americanas Vale Sul. Tem o Café do Ponto, que fica em frente a C&A, né, no primeiro andar ali do Center Valley. E o Café do Barão, que é no Vale Sul. Isso, o Café do Barão já era um desejo. A gente ficava esse namoro aí há 2 anos fazendo proposta para o antigo proprietário. Essa loja também é muito afetiva para mim. Um dos meus cafés também, eu já sentei lá quando eu era vendedora na Oscar Calçados. Eu não tinha dinheiro para comer o pão de queijo, eu tinha que comer o combinho do lojista, que é o pão na chapa, sabe? E um dia eu falei para minha amiga, para Rose, aquela que me deu o emprego, falei: amiga, bom mesmo ela ter um café, né? Olha, vive cheio, e a gente aqui nesse perrengue não tinha dinheiro nem para comer o pão de queijo. E esse café é meu. Eu vi números que já estão publicados na revista Exame, por exemplo, que eu posso falar aqui, né? As suas empresas estimam faturar esse ano 8 milhões de reais, né? Sim.
Então, E nossas lojas são premiadas, a gente ganha prêmio de excelência operacional. Nós competimos aí nas franquias, por exemplo, do Café do Ponto, com o Shopping Eldorado, com grandes, lojas grandes em São Paulo, e nossa loja ganha ou está ali sempre competindo de igual para igual com as grandes lojas de São Paulo, porque a gente trabalha muito com a nossa equipe, pertencimento, metas, sabe, premiações, a gente ama mesmo esse propósito de gerar empregos e de realmente, através da minha empresa, que eles vençam na vida, tenham algo a mais. Então, ali, todos os dias eles entram com propósito, com meta, e com propósito principalmente de servir, de gerar experiência. E eles aprenderam isso, que o dinheiro, o prêmio da meta, vem tudo como consequência quando você coloca o foco no cliente. Tudo isso que a gente está falando aqui está nesse livro aqui, eu vou mostrar de novo. O Improvável Não É Impossível. E agora eu vou retomar aquele fio que a gente estava falando no primeiro bloco, que eu falei que num determinado ponto da sua vida você reencontra sua mãe biológica. Como é que foi esse reencontro? Eu sempre quis saber, embora esse assunto estava guardado lá dentro de mim, eu sempre quis saber a minha verdadeira história, né? E eu fui fazer um coach num hotel, porque eu vi todo mundo lá voltando no ventre, voltando para o parto. E eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu vi todo mundo, vi grandes executivos lá no parto, vivendo, voltando, e eu não consegui nada daquilo. Não tive concentração, não sei se não funciona para mim, e eu não consegui. E eu, poxa vida, mais uma vez eu não consegui. E aí eu fui no Facebook e achei uma prima minha biológica, eu perguntei, e ela falou, olha, eu queria saber da minha história. Você sabe da minha história? Ela falou, olha, a minha tia, ela chora todos os dias, ela tem... ela não tem paz no coração, ela queria muito um dia te pedir perdão, e ela queria, o sonho dela é falar com você. E eu tive esse encontro. Eu pedi muito para Deus, para eu ir com leveza, sem rancor, sem mágoas no meu coração. E realmente eu tive esse encontro, foi importante para mim. Claro que eu não tive uma conexão, eu não tenho uma história, né, com ela, mas eu entendi o cenário de tudo que aconteceu. Ela também teve uma vida muito difícil, ela também teve ela descobriu que estava grávida de mim num sanatório, então ela já estava quase para dar à luz e nem imaginava. Ela estava internada num sanatório, super mal. E então eu não julguei, entendi, perdoei. Nunca, não consegui. Minha mãe de verdade é a Sebastiana, mas eu entendi e encerrei esse capítulo sabendo da minha história e tendo muito carinho, muito amor e gratidão por ela, mas... Ela só teve você de filha? Não, ela teve mais e deu também. Ah, deu os outros filhos também? Deu um outro. Ah, um outro. Mas esse você não conheceu? Eu conheci também. E não ficou assim, quando você conhece a sua mãe biológica, você não sentiu, você falou que foi desprendida de sentimento para perdoar, né? Mas não ficou assim sei lá, um sentimento de culpa, não sei, alguma coisa. Como é que você se sentiu depois que você se encontrou com ela? Sim, não é sentimento de culpa. Eu me senti... As minhas irmãs que estão vivas hoje, eu tenho uma ligação muito forte. Então, elas não entenderiam, entendeu? Elas têm ciúmes de mim. Eu sou muito querida pela minha família, graças a Deus. E eu continuo completamente apaixonada. Então, eu não dei sequência, inclusive, por respeito, por amor a minhas irmãs, que também são minhas mães, que minha mãe faleceu, mas elas ficaram comigo. Então, eu não dei sequência, eu só conheci, eu queria muito conhecer a minha história, saber o que aconteceu. E realmente eu fui desprendida, eu não tenho rancor. E escrever esse livro, inclusive, eu tive que reviver, eu tive que fazer muitas perguntas para minhas irmãs que estão vivas, né, para os meus irmãos. Eu tive que reviver e revisitar o meu passado. Trouxe cura também, escrever esse livro trouxe cura para minha alma, porque quando eu tranquei esse assunto dentro de mim, ele doía.
ele doía muito. Hoje não dói mais. E eu vi que isso pode, inclusive, trazer esperança para pessoas. Eu já conversei com pessoas que eram adotadas como eu e que não perdoavam. Eu falei, tira isso, olha, tira, perdoa. Tudo tem um porquê, né? E eu sou tão grata. O que eu teria virado se não fosse a Sebastiana? Eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza disso. Então, eu fui muito grata à minha mãe biológica, porque ela me deixou nascer. Ela teve uma vida muito difícil, mas a minha mãe, a minha família são eles, e por gratidão e para honrá-los, eu não dei sequência. Você chegou a fazer terapia? Não. Acho que só na pandemia, quando minhas lojas ficaram fechadas, né? Que eu precisava me ocupar um pouco. Foi a primeira vez que eu fui fazer terapia na pandemia. E aí até também... mas eu vejo isso com muita leveza, sabe? Isso está muito bem resolvido dentro de mim. Está todo mundo perdoado, está tudo certo. E você lançou o livro, né? Quis contar essa história. O livro está aqui e o livro ganhou o prêmio, né? Isso, eu acabei de chegar de Portugal, ganhei um livro no maior evento de empreendedorismo feminino da Europa e ganhei o prêmio como escritora destaque de 2025 e incrível, porque eu fiz esse livro para fazer uma homenagem para minha mãe Sebastiana. E quando eu estava escrevendo esse livro, caiu minha ficha também que eu poderia fazer o que a Sebastiana fez por mim. Eu não quis só fazer uma autobiografia, sabe? Então eu voltei e comecei a colocar no livro os passos, os insights, o que me fez ter uma vendedora, porque eu venci na vida com vendas, sempre, tudo que eu conquistei é com vendas, até hoje. As minhas lojas vendem super bem, eu estou nesse faturamento por vendas. Então, no livro, eu falei, posso entregar muito mais. Eu quis entregar um método, 4 passos que faz uma pessoa vencer na vida, que é o meta, né? São 4 passos. Eu sou vendedora raiz, então não adianta dar 7 passos da venda, você não decora, você esquece, você não vai fazer os 4 passos. Então, eu fiz 4 passos super fáceis, que qualquer um consegue, que é sobre isso, conexão, como um movimento para você se conectar com o cliente, né? Escutar, que o vendedor, às vezes, o que o vendedor quer fazer? Falar. E o vendedor bom, ele escuta para entender, né? E o T, quando você escuta, você transforma o problema do cliente em solução, e o A, acompanhar sempre, porque a venda não acaba nunca. Então, o livro trouxe metodologia e os passos e todos os insights da minha vida que me fez vencer em vendas. Então, o livro, além de eu contar, de eu pincelar ele com as minhas histórias de vendas, eu quis também trazer os passos para trazer transformação para o meu leitor. E o livro também a gente falou de muitos momentos tristes aqui, mas o livro também tem histórias engraçadas suas no comércio, né? O trato com a chinesa, que queria o sapato grande lá. Tem muitas resenhas. Então. Eu queria encerrar nossa conversa com você, assim, falando o que você aprendeu de lições com a vida nesses anos todos, fizesse um balanço mesmo e para quem está assistindo e que estava como você estava antes, murmurando, né? O que você falasse para essa pessoa também? Olha, esse livro, ele é para ser ponte para improváveis como eu, porque eu já tive nesse lugar que parecia que a minha vida não ia sair daquilo. Se alguém me falasse que eu ia chegar onde eu cheguei hoje, quando estava tudo dando errado, eu ia falar, não é para mim, não vai dar. Porque quando a gente está ali no olho do furacão, vivendo tudo dando errado, parece que a vida anda em círculos. Parecia que aquele looping não tinha fim. E esse livro, eu estou aqui para falar que sim, que dá para renascer das cinzas, que dá para recalcular novas rotas e que continua às vezes dando errado algumas coisas, mas recalcula a rota. E estou aqui para dizer que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Olha, da onde eu vim não diz quem eu sou, né? Não importa da onde você veio, o que importa é onde você quer chegar e o que você vai fazer com os obstáculos. Então, o livro é principalmente para isso, é para ser ponte. Ele chegou no Japão esses dias, um brasileiro que está no Japão há 20 anos, ele viu minha reportagem na UOL, e ele falou, como eu faço para ter esse livro? Eu não consegui chegar esse livro no Japão para ele, nem vende lá ainda na Amazon, né? Mas eu consegui uma pessoa indo para o Japão, e é isso, o meu livro vai chegar onde Deus achar que tem que chegar, porque tem muito propósito. Eu escrevi ele com a minha alma para dizer
para pessoas que estão passando nesse lugar que eu já tive um dia, que dá para mudar, que dá para renascer das cinzas. Para a gente fechar o nosso papo aqui, hoje, do que você sente mais saudade da sua vida? Eu tenho saudade, assim, eu sei que eu nunca mais vou morar com meus irmãos, com a minha mãe. Então, eu tenho saudade, eu vivi intensamente, mesmo naquela dureza que era a nossa vida, aquela dificuldade. A gente praticamente comia o almoço para comer a janta, né? Mas eu tenho tão saudade porque eu fui tão feliz. Mas eu fui tão feliz, eu tenho saudade de morar com meus filhos, eu tenho saudade, mas eu sei que são as etapas da vida, os ciclos da vida. Eu amo lembrar porque eu sou muito família. Eu sou apaixonada por Deus ter me dado uma família linda e a Sebastiana me fez mudar a minha geração. Então hoje eu sei que eu não vou morar mais com meus filhos, mas eu curto os meus netinhos. Então eu tenho muita saudade da minha vida, de todas as fases, etapas minha com a minha família, de todos os segmentos, com meus filhos, com meus irmãos, com a minha mãe. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente aqui em Jacareí. Obrigada, foi um prazer, uma honra estar aqui, principalmente na minha cidade. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.